Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Biodala. Eu sou o professor Evaristo e mais uma vez trago para vocês um tema muito pertinente. Hoje, quando assisti ao telejornal, eles vincularam uma informação de que há uma confusão na Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Angola. Na verdade não é só uma confusão, é uma guerra entre pastores angolanos e pastores brasileiros. O que está na base dessa guerra é o descontentamento dos angolanos diante da liderança dos brasileiros. Parece que os pastores brasileiros têm as melhores casas, os melhores salários, têm mais regalias e, como se não bastasse, os angolanos são obrigados a se dedicarem estritamente ao serviço da igreja. E essa dedicação transcende a lógica, porque os angolanos são obrigados com alguma frequência a viajarem para a África do Sul, onde são submetidos a um procedimento médico-cirúrgico chamado vasectomia. A tradução mais fácil desse procedimento é que ele vai fazer com que essas pessoas sejam estéreis, vão fazer com que esses pastores não tenham filhos. E não tendo filhos, vão se dedicar em paz para a causa da igreja. Né? É até poético isso. Mas cá entre nós, você sabe o que é vasectomia? Eu não vou passar essa informação para ti de graça. O que você vai me dar em troca, né, é a tua inscrição no canal. Então vá lá, se inscreva no canal, que depois da vinheta eu conto para você tudo a respeito da vasectomia. Não saia daí. Para entendermos como a vasectomia funciona, é importante compreendermos a fisiologia do percurso dos espermatozoides. É importante entendermos os caminhos aonde o espermatozoide passa antes de ser eliminado do corpo. Os espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, são produzidas nos testículos num conjunto de estruturas chamadas túbulos seminíferos. Após serem produzidos nos túbulos seminíferos dentro dos testículos, os espermatozoides são enviados para um conjunto de estruturas que ficam por cima dos testículos, que são chamados de epidídimo. É lá no epidídimo onde esses espermatozoides vão amadurecer. Então a função do epidídimo é amadurecer os espermatozoides que vêm jovens dos testículos, né, para estarem prontos então para serem liberados durante a ejaculação. Do epidídimo, os espermatozoides vão ser enviados para dois tubos que são chamados ductos deferentes. Esses dois tubos, os ductos deferentes, têm uma única função, que é conduzir os espermatozoides até a vesícula seminal. Na vesícula seminal é produzido um líquido viscoso, um líquido pegajoso, chamado líquido seminal. Nesse líquido tem um monossacárido, tem um açúcar muito importante chamado frutose, que vai servir então para a nutrição dos espermatozoides. Então, na vesícula seminal, os espermatozoides maduros ficam por mais algum tempo esperando a ejaculação. Durante esse período, eles se nutrem com um açúcar que está presente neste líquido seminal, que é chamado de frutose. Da vesícula seminal, os espermatozoides são enviados então para uma outra glândula chamada próstata. Essa glândula é responsável por produzir um fluido chamado líquido prostático, que tem a importância de limpar a uretra, limpar o pH da uretra, que é ácido, e também neutralizar o pH ácido da vagina durante o ato sexual. Nessa ordem de ideias, quando os espermatozoides se unem com o líquido seminal e se unem com o líquido prostático, formam um único elemento que em fisiologia chamamos de esperma, que vai ser conduzido então para um último tubo, um último ducto, que se chama uretra, que é por lá onde passa durante a ejaculação. Lembra que eu falei que existiam dois tubos chamados ductos deferentes que conduziam os espermatozoides do epidídimo até a vesícula seminal? Então, na vasectomia, esse ducto deferente ele é cortado e depois é amarrado. É por isso que esse procedimento, a vasectomia, também é chamado de deferentectomia. É porque é o ducto deferente que é cortado. Quando você corta o ducto deferente de um paciente, o que vai acontecer? Como é ele quem tira os espermatozoides do epidídimo e leva até a vesícula seminal, e ele agora foi cortado e amarrado, quando esse paciente ejacular, no sêmen dele não vai ter presença de espermatozoides. Esse sêmen vai ser constituído apenas por líquido prostático e o líquido seminal.
Por que lá não vai ter espermatozoide? É porque o tubo que podia levar os espermatozoides para se encontrar com esses dois líquidos foi cortado. Como foi cortado, o homem vai ejacular, mas nessa ejaculação não vai haver espermatozoides. E isso torna os homens estéreis, porque os espermatozoides são as células reprodutoras masculinas, são as células que fazem com que a mulher fique gestada. Ali então, temos um método de esterilização definitiva. Apesar desse ducto deferente ter sido cortado, não significa que o homem vai parar de produzir espermatozoides. Os testículos vão continuar a produzir espermatozoides. Só que na hora que esses espermatozoides saem dos testículos e vão para o epidídimo, quando eles vão sair do epidídimo para irem para a vesícula seminal, eles já não conseguem passar. Não conseguem passar porque, lembra lá, está cortado. Se está cortado, eles já não conseguem passar. Como não conseguem passar, esses espermatozoides que foram produzidos vão ficar algum tempo nesse ducto deferente que está cortado e vão morrer depois de algum tempo. E quando morrerem, as suas carcaças vão ser fagocitadas por macrófagos e desse jeito então são eliminados do corpo. Apesar de a vasectomia ser chamado método contraceptivo definitivo, muitas vezes essa cirurgia ainda é irreversível. Muitas vezes ainda é possível religar os cabos, ainda é possível reconectar os ductos deferentes. O problema é que além dessa cirurgia de reconexão dos cabos ser muito cara, a taxa de sucesso é muito baixa. Ou seja, não há grandes garantias de que o homem vai voltar a ser fértil. Não há grandes garantias de que o homem vai poder ter filhos a partir do coito. Se não der certo, a única solução para esse homem, se ainda quiser ter filho, vai ser através de uma fertilização in vitro, através de uma fertilização assistida. Existe uma informação que diz que os indivíduos que são submetidos à vasectomia, eles vão perder o desejo sexual e posteriormente poderão perder a potência sexual. E isso é mito. O desejo sexual nada tem a ver com os ductos deferentes, que é onde acontece a vasectomia. Na verdade, o desejo sexual acontece na região mais primitiva do cérebro, lá no diencéfalo, onde se localiza o hipotálamo, ligado ao sistema límbico, que é lá onde existem os mecanismos que desencadeiam os desejos sexuais. Nada tem a ver com os ductos deferentes, que se localizam na região pélvica, na região mais inferior do corpo. Se você gostou dessa breve conversa, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações tão logo que a gente publicar novos vídeos. Esse é o Biodala, o primeiro canal angolano aqui no YouTube, dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Tchau!